Hoje vivemos dias alarmantes. Pessoas violentas e vândalas, diante de nossa sociedade, em menor número, nos insultam, saqueiam, destroem nossas propriedades e nos ameaçam com todo tipo de depredações sem nenhuma segurança. Seremos, inevitavelmente, destruídos pela política ideológica implantada pelas autoridades que governam este país. Não faltam utopistas que, a pretexto de progresso, em nome da humanidade, propagam semelhante ideia travestida de roupagem tal que oculta a perversão de todos os princípios de consciência, equidade e justiça. Segundo eles, deve fazer-se feliz um povo pela força, como se a dita força fosse a mesma coisa para todos e não variável com a implantação da obrigação e o dever constitucional da educação, saúde e segurança. Não se importam com as preocupações e a maneira de sentir das pessoas, povos e países diferentes. Basta que se queira impor ao povo pensamentos e ações autoritárias para que se coloque em prática a execução de um plano, programa ou projeto articulando diferenças sociais, obrigando o povo a proceder contra seus sentimentos, ideias e ideais diametralmente opostos aos instintos projetados para dignificar uma nação ordeira inserida no Estado democrático de direito. A força do universo, em sua grandeza, nos concedeu consciência e inteligência para que pudéssemos satisfazer as necessidades de uma vida salutar por meio de educação continuada e gradual. Aquele que pretenda fazer-me feliz e que eu pense como ele, convença-me primeiro. E se eu quiser que imite suas obras, ensine-me a desfrutar do que me apraz, me instrua e me eduque de modo consistente segundo a lei maior. O dever da nação desenvolvida não é alterar a organização fundamental e forçar o povo e seguir suas leis autoritárias, porque fatalmente criarão a anarquia e não a reforma, a licenciosidade e não a liberdade, a guerra civil e não a paz, o obscurantismo e não o progresso. Para conscientizar esta nação, só existe um meio: a proclamação da verdade formada por uma instituição irresistível com propósito que honre o compromisso livremente de exercer com coragem o comando desse país. E como dever do Estado, manter definitivamente a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, protegendo a nação e o povo. Este, sim, se considera o caminho ideal para se atingir a meta desejada, a paz e o progresso, este último muito bem definido na bandeira brasileira, orgulho da pátria e da cidadania. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, um programa destinado a licitações. Significa que o aniversário de 20 anos da Lei 8.666/93. E nós convidamos para conversar sobre esse assunto um expert no assunto. Nós convidamos o professor Dr. Márcio Pestana para conversarmos a respeito das licitações. E também, obviamente, convidamos, o que é de praxe, não é? O Dr. Thomas Lau,
o nosso grande apoiador do programa. Mas quem é Márcio Pestana? Márcio Pestana é doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor de Direito Administrativo e coordenador do curso de pós-graduação de Direito Administrativo e Constitucional da AFAAP, São Paulo. Sócio efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, árbitro da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CIESP-FIESP. Lançou o livro que fala a respeito de uma das licitações. Então diz: esta obra é o resultado de uma investigação desenvolvida com o objetivo de propiciar utilização prática, dedicando-se exclusivamente à licitação. Trata-se, portanto, de obra diferenciada, pois é uma das pouquíssimas escritas por doutrinadores brasileiros que examina exclusivamente o fenômeno licitatório, apartando-o do contrato administrativo. Bem, estas palavras introdutórias foram para que você se situe na nossa conversa. Como vai, doutor Márcio? Como vai, desembargador Laércio? Muito obrigado pelo convite de participar deste programa, assim como agradecendo a presença do Thomas Law, que aqui só pode enriquecer a conversa que nós manteremos aqui nessa... Muito bem, nós é que agradecemos profundamente a sua presença aqui, porque sabemos que o doutor é professor e mestre nesta matéria. Aliás, me parece que você já tem uma experiência sobre isso de 33 anos, mais ou menos, não é verdade? Isso podia não ser dito, não precisava ser dito. Não, mas eu faço questão de dizer porque a informação para o telespectador tem que ser precisa, para saber quem é você, porque você é uma pessoa que nós respeitamos bastante. Aliás, o Poder Judiciário respeita muito a sua doutrina, a sua experiência, não é, nos campos da justiça brasileira. Portanto, muito obrigado por você ter vindo. Correto, doutor Thomas? Quer falar alguma coisa a respeito do nosso mestre? Não, é que eu fui aluno dele também na faculdade e eu acho que o conteúdo que tem que ser transmitido para o telespectador é um conteúdo verdadeiro. Claro. Então, nada melhor que um professor e doutor falando nesse assunto. Muito bem, para que você se situe nesta Lei 8.666/93, ela regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. O artigo 1º diz: esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. No parágrafo único, ela é específica, dizendo que subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Bem, este é o início, não é? Aquilo que nós podíamos orientá-los. Agora, quem vai nos dar uma aula sobre a matéria é este nobre professor, doutor Márcio Pestana. Doutor Márcio, primeiramente, gostaria que você explicasse ao nosso querido telespectador, não é, o que é uma licitação. Muito bem. Licitação, para aquele que se aproxima da matéria inicialmente, é um processo administrativo através do qual a administração pública vai identificar a melhor proposta formulada por terceiros para com ela posteriormente contratar. Então, é um processo que tem curso dentro da administração pública. Só para situar o espectador, nós temos, é bom sempre recordar, nós temos a União Federal, temos os Estados Federados e temos os municípios.
E cada um deles possui uma administração pública. A administração pública o que é? É aquela que está preocupada em reunir as condições instrumentais para que o poder público possa atingir as suas finalidades. Então, o poder executivo, ele aglutina em si a maior parte da administração pública. O poder legislativo também tem administração pública, porque quando nos dirigimos à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional ou à Câmara de Vereadores, há uma organização, há servidores em funcionamento, mediante certos horários e assim por diante. Há uma administração pública. Da mesma maneira no Poder Judiciário. Mas, evidentemente, a administração pública, ela se localiza de uma maneira bastante destacada no Poder Executivo. Então, o que é licitação? Licitação é um processo administrativo através do qual a máquina estatal vai procurar identificar uma proposta que melhor convenha aos seus interesses para ser posteriormente contratada. Muito bem explicado. Ótimo, muito bem. Tenho certeza absoluta que o telespectador entendeu muito bem. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, porque no início, eu apresentei o seu livro, Licitações Públicas do Brasil. Eu vou agora fazer uma pergunta dentro do nosso tema, aí gostaria que você falasse sobre esta obra que é significativa e que nós estamos cumprimentando-a pelo aniversário de 20 anos, não é? De 20 anos. E você editou, lança pela editora Atlas, não é? Esta obra de profundidade sobre a licitação pública do Brasil. Por gentileza, então fale sobre essa obra. Essa obra foi um projeto que eu desenvolvi e uma pesquisa muito intensa que eu realizei nos últimos 3 anos. É verdade, eu atuo com licitação e contratos administrativos há mais de 30 anos. Mas sempre me ressenti de ter à mão e de levar, inclusive, à comunidade jurídica, aos leitores, aqueles que se interessam pela matéria licitatória, uma obra exclusivamente licitatória. O que encontramos costumeiramente é a primeira parte fala de licitação e a segunda de contrato administrativo. Ou então, diferentemente, fazendo comentários pontuais, artigo por artigo, o que, evidentemente, prejudica um pouco a compreensão da matéria. Então, a partir dessa orientação, é que eu desenvolvi esta obra que a editora Atlas, muito gentilmente, deu à edição. É uma obra, então, como já foi sublinhado, voltado exclusivamente para entender o fenômeno licitatório. E, nesse particular, é muito importante destacar o seguinte. Essa lei de 93, conforme foi dito, está fazendo 20 anos. Mas existe uma outra lei de muita importância na licitação, que é de 2002, que é a 10.520/02. É uma lei que introduziu, e você já deve ter ouvido falar, o pregão. O pregão é uma modalidade vitoriosa de licitação que foi introduzida em 2002 e que a doutrina, lamentavelmente, até pelas dificuldades que apresenta a matéria, dá um tratamento diferenciado e apartado da 8666. Então, o meu projeto foi exatamente de gerar uma obra que integrasse as duas, a 10.520 com a 8666, de sorte que o leitor pudesse ter uma visão integrada do que é o fenômeno licitatório brasileiro. Então, dentro desse aspecto, eu abri aqui o livro e, de repente, eu vi um dos itens aqui, previsão orçamentária. Nenhuma aquisição por parte da administração pública poderá materializar-se caso não haja previsão orçamentária para tanto, o que pressupõe naturalmente a elaboração prévia de orçamento detalhado a respeito, cujo montante tenha sido aprovado pela autoridade para tanto competente. Então, esta previsão orçamentária, o que eu queria que você, por gentileza, explicasse, doutor Márcio, ela é necessária e importante dentro da licitação? Sem dúvida, sem dúvida. A previsão orçamentária, ela é uma condição absolutamente imprescindível para que se possa lançar uma licitação. Porque, salvo o entendimento diverso, o que seria, se não tivesse previsão orçamentária, seria uma irresponsabilidade administrativa. Então, o poder público só pode assumir, vamos dizer, a disposição de contratar com alguém, mediante um processo licitatório, se contar com a previsão orçamentária correspondente. Isso vamos dizer, uma orientação até histórica que está sendo implementada a partir do final do século passado, século XX. Uhum. Eu acho que é importante, até para o espectador poder ter uma visão de conjunto, o Brasil, no começo do século XX, era muito tímido em matéria de licitação. Havia uma certa promiscuidade entre poder público e o que seria efetivamente da classe política e da classe dos poderes.
havia uma promiscuidade e tal, que a licitação era praticamente descuidada. Só havia uma referência, ainda bem e bastante tímida, no tocante a aspectos contábeis dos gastos incorridos. A partir de 1967, nós tivemos uma novidade. Nós tivemos o Decreto-Lei 200, em 67, que já introduziu um corpo sistematizado de licitação e também envolvendo a contratação. Mas, em 1986, com auxílio, inclusive, do professor Eli Lopes Meirelles, com grande, vamos dizer, intervenção dele, foi editado o Decreto-Lei 2300, Claro. né, que foi editado em 86. Mas, passados 2 anos, em 88, nova Constituição, ensejou uma reedição de uma nova lei, a edição de uma nova lei. Daí é que nasceu, em 1993, a 8666, que agora está aniversariando, fazendo 20 anos. Muito bem. O doutor Thomas Lau, ele está aqui me fazendo um sinalzinho que quer fazer uma pergunta a você, doutor Márcio. Doutor Márcio, eu estava olhando o livro também e vi que tem um capítulo dedicado à licitação internacional. E queria que você explicasse para o telespectador qual que é a diferença, então, da licitação nacional com a licitação internacional. Perfeito. A pergunta é extremamente interessante. Isso porque, de novo, sempre situando e contextualizando. Em 93, a realidade do Brasil era uma, bem diferente da de hoje. Hoje, em 2013, nós internacionalizamos. Nós frequentamos os ambientes agora contratuais mundiais. Nós atraímos investimentos. Então, o que acontece? Em 93, não havia tamanha projeção das licitações internacionais. Só para o espectador também visualizar, existem determinadas obras e determinados serviços de grande expressão que são financiados por instituições internacionais como o BIRD. O BIRD, então, ele impõe, compreensivelmente, que aqueles grandes projetos, aquelas grandes obras em que ele seja o agente financeiro, as licitações corram de acordo com os regramentos que ele, BIRD, vitoriosamente colocou em todos os países em que atua. Então ele não quer se submeter, não quer se sujeitar a regramentos regionais, ou seja, de cada país. É por isso que a licitação internacional, ela mereceu um alentado estudo, justamente por tratar de temas contemporâneos, das perplexidades contemporâneas. Não precisamos ir longe, basta as ferrovias e metrô para você ver ali presente recursos internacionais de maneira bastante reiterada. Muito bem, ótimo, muito bem. Eu vejo uma coisa aqui no seu livro interessantíssima. Por isso que eu vou até fazer uma pergunta, vou até sair fora do meu roteiro, e eu prefiro o seu, porque tem muito mais substância. Não é? Então, de repente, eu leio aqui sustentabilidade ambiental, porque hoje a preocupação é esta. É o meio ambiente. O que significa isto? Se você puder dar uma explicação, por favor. Os ambientalistas, claro, têm o seu olhar, né? Eu sou administrativista. O meu olhar administrativista de sustentabilidade farei para o futuro algo que não prejudicará o meu presente e nem as gerações que serão vindouras. Né? Então é desse olhar de sustentabilidade que a licitação contemporaneamente tem a preocupação. Ela não se encontra assim alojada especificamente nesta lei 8666 nem na 10.520. Ela se propaga por todo o ordenamento jurídico brasileiro. É um valor relevante do direito contemporâneo. Porque hoje as pessoas, não é? O homem, o ser humano, ele está interessado na proteção ambiental. Porque não só a proteção ambiental para este momento de vida. Nós aqui estamos vivendo um momento, não é? Fazendo este programa, nós estamos vivendo um momento a respeito das licitações e também da parte ambiental. Então, há essa preocupação, a proteção não só agora entre nós, como também para o futuro, para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Então, nós temos a obrigação de proteger, não é, ambientalmente, falando, não é, qualquer tipo de atividade nociva, não é, ao ser humano. Inclusive, essa parte que... E o exemplo deve vir do próprio Estado. Do próprio Estado. Ao contratar, respeitando a sustentabilidade. Exatamente. O Estado que é responsável por essa proteção, não é? Sem dúvida. Muito bem, eu tenho mais uma pergunta aqui a fazer, depois eu vou passar a palavra para o doutor Mandlau, para ver a mesma.
Da mesma forma, então, a obra dedica amplo espaço para chamadas licitações dispensadas, dispensáveis e inexigíveis. Ou seja, para situações em que não são realizadas licitações. O que significa isso em linguagem explicável, doutor? Muito bem. No plano federal, uma estatística e os números revelam que em 2012, ou seja, no ano passado, o poder público federal, não estou falando de Estado federado, não estou falando de Distrito Federal, não estou falando de município, só o poder federal, União Federal, gastou com compras e contratações de serviços 72 bilhões de reais. 72 bilhões de reais. Dos 72 bilhões de reais, 24 bilhões de reais, 24 bilhões de reais foram feitos com a chamada contratação direta, sem a realização de licitação. Sem realização? Sem a realização de serviço. Mas isso é previsível? É previsível porque existem determinadas situações que autorizam o poder público, com certas cautelas, obviamente, a fazer contratações diretas sem a realização do certame. Exemplo, singularidade do objeto. O que quer dizer isso? Existe um produtor somente de um determinado medicamento, e esse medicamento atende e tem a administração pública, no tocante à saúde, interesse em adquiri-lo. Não dá para você fazer uma licitação que só haja um produtor. Então você faz uma contratação direta sem licitação. O que é isso? Não comporta competição. Segundo cenário, houve uma calamidade pública. Aí nós buscamos guarida no artigo 24 da Constituição, da 8666, que nos diz o seguinte: em caso de calamidade pública, você não pode prescindir da licitação para acudir o flagelo naquele momento. Né? Então são situações de contratação direta. Mas imediata, né? Imediata. É imediata. Né? Mas os números são espantosos. Nós estamos falando de 24 bilhões de reais só no plano federal. Não estou falando de município e de estado. Friso novamente. Bom, como você tocou nesse número espantoso, né, eu já faço um adendo aí numa pergunta a respeito daquela que ocorreu agora recentemente na Copa das Confederações, nas edificações desses suntuosos campos de futebol ou estádios de futebol. Houve licitações nesse aspecto? Você tem conhecimento disso? Tenho, sim. Na verdade, quando o poder público... Porque são bilhões também, não é? Os números são, vamos dizer, fantásticos. Fantásticos, né? Mas quando o poder público federal liderou aquele processo para que justamente os mega eventos fossem realizados no Brasil, a Copa da Confederação, inclusive, já teve lugar, o que se percebeu? A 8666 talvez não dê velocidade para a realização dessas licitações. E, em função disso, o que foi feito? Foi editada uma lei produzida pelo Poder Executivo que gerou o chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratação Pública. Isso está, vamos dizer, sendo utilizado para justamente tentar dar maior velocidade à Copa. Mas, evidentemente, os gastos são superlativos. Os números são espantosos. Nós notamos. Nós temos como contribuinte, nós observamos. Números aí excessivamente altos. Bem, doutor Márcio, eu deveria prosseguir agora, passando a palavra ao doutor Thomas para fazer uma pergunta, mas eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos retornar para continuarmos com esta agradabilíssima conversa, tá bom? Obrigado. Você aguarde, vamos chamar um intervalo e daqui a pouco nós retornaremos. Logo, logo retornaremos. Não saia daí, por favor. O assunto é interessante. Ao retornarmos, eu passo a palavra ao eminente advogado, Dr. Thomas Lau, para fazer uma pergunta ao Dr. Márcio. Obrigado, Dr. Laércio. Dr. Márcio, tem alguns colegas que comentam a respeito da lei, dessa lei 8666, que trata das licitações. Meus colegas dizem que ela é muito formalista, né? Ela é totalmente burocrática, e tem uns que acham que ela é defasada ou já superada. Qual que é a sua opinião a respeito desta lei? Ela necessariamente precisaria de alguns ajustes para torná-la mais contemporânea. O que é natural, é um processo evolutivo da sociedade em que o ordenamento jurídico ele vai
se amoldando à realidade posta. O problema que nós estamos enfrentando, e a pergunta me permite dizer isso, é uma ausência de disposição do Poder Legislativo de introduzir as modificações na lei. Ou melhor, as atualizações que a lei reclama e que a sociedade exige. Só para terem uma ideia, nós temos um projeto de lei de 2007 que está no Senado Federal em condições de ser votado em reta final, promovendo determinadas modificações na 8666 que fariam com que ela se tornasse mais dinâmica. Mas, lamentavelmente, a gente padece de uma inapetência legislativa no sentido de tornar mais eficaz a norma geral sobre licitação. Então, no momento, ela se apresenta um pouco efetivamente formalista, apresentando alguma lerdeza no seu procedimento. Mas com esses ajustes, tenho certeza que é um diploma legal que poderia ser bastante bem aproveitado. Tomando uma carona na pergunta do Dr. Thomas, eu ressalto. Haveria, então, uma possibilidade, não, uma necessidade de uma reforma desta lei, objetivando a moralização da licitação, se é, entre aspas, se me permite dizer que há necessidade de moralização, a moralização também da licitação, das licitações, né? Porque nós sabemos muito bem que as coisas às vezes não andam de acordo com a realidade. Inclusive a mídia nos passa esta dificuldade de entendimento. Haveria também a moralização deveria ser colocada assim como objetivo da reforma? A minha opinião particular é de que a 8666 ela se expressa muito bem. Merece ajuste? Merece. Atualizações, sem dúvida. Mas, na parte punitiva, ela já se apresenta muito bem. Você tem um corpo de sanções de natureza administrativa bastante eficaz. Ao mesmo tempo, um corpo de apenamentos... Aliás, seria a minha pergunta. Agora, a respeito, aliás, já vou até emendar. Claro. No tocante às sanções. As sanções administrativas previstas na lei são adequadas, inibem, de fato, condutas desconformes com as normas licitatórias? A meu ver... já faço essa pergunta. Porque, vamos dizer, há uma complementariedade, efetivamente, claro. no que eu estava expondo. Quando nós falamos das sanções administrativas e criminais, de novo, salvo um ajuste fino aqui ou ali, eles já estão devidamente assentados. Já se dizia, esse é um clássico no seu segmento, de que não adianta a crueldade da pena, mas a certeza da punição. A certeza da punição. Né? Isso é que efetivamente deveria nós encontrarmos na nossa realidade. E já que você tocou nisso, professor, eu vou até colocar a minha posição a respeito desse tema, que o Legislativo ele está se afastando da autoridade da punição. Porque a punição passa, de repente, inclusive na lei dos crimes de tóxicos, né? Ela tem um momento que, na minha visão, é um puxão de orelha. É o artigo 28 da lei, é um puxão de orelha. É uma admoestação. Mas imaginemos que a admoestação seria uma punição. Olha, você não faça mais isso, viu? Você não mais use tóxico. Ou você não mais faça o tráfico de tóxicos. Quer dizer, o que é isso? Então, o Legislativo, para mim, ele está se afastando da verdadeira punição. Desculpe, eu só dei a minha opinião. Não quero interromper essa brilhante exposição que você está nos oferecendo. Então, a lei, ela justamente se apresenta de uma maneira adequada, salvo esses ajustes que eu reiteradamente venho sublinhando. Agora, o que eu percebo, e cada vez mais nós todos que atuamos no direito, estou falando do advogado, estou falando do estudante, estou falando do magistrado, né? É preciso compreender a matéria, porque não adianta nós criticarmos sem entendermos o que é licitação. E é por isso que nessa obra que eu dei a publicação pela editora Atlas, eu
realizei uma profunda verificação e pesquisa da jurisprudência predominante no Brasil. Porque nós sabemos, são os tribunais que dizem o que é legal, o que é ilegal, se pode prosperar ou não, se tem que ser revogada e tem que ser anulada uma licitação ou não. Então eu consegui apurar, e o livro assim recepcionou, 544 decisões, sendo 339 do Superior Tribunal de Justiça, 77 do Supremo Tribunal Federal, 69 do Tribunal de Contas da União, porque temos que ouvir também, evidentemente, o Tribunal de Contas da União, do que ele decide e do que ele pensa, e o restante dos tribunais de segunda instância desse país. E os tribunais de contas dos estados também, né? Também são aqui considerados na obra. Então, isso tudo, essa pesquisa, foi justamente com o propósito de contribuir para a coletividade, não só para a comunidade jurídica, mas para demonstrar e explicar o que é o fenômeno chamado licitação. Porque nós todos temos a obrigação de entender. Por quê? Porque trata de cuidar e bem administrar o que é coisa pública. E se é coisa pública, é a coisa que a todos nós pertence. Doutor Thomas, o senhor não acha que isto é lastimável? Apenas 544... Na minha pesquisa, eu localizei 544 julgados. Mas relevantes. Em 20 anos, não é muito pouco? É que, vamos dizer, as decisões vão sendo repetidas. Né? Então, um determinado assunto que gerou uma perplexidade no judiciário... Se torna súmula, né? Sim, exatamente. Se torna súmula, exatamente, né? Um leading case que, de repente, já preside outras decisões no mesmo sentido. Porque se nós estivéssemos conversando em termos de Estados Unidos, por exemplo, eu sempre coloco os Estados Unidos como referência, porque para mim é um país é um país exemplo, no meu modo de ver. Ah, bom, tem suas baseadas? Claro que tem. Todos nós temos. Não é? Mas se nós tivéssemos, como eu disse, nos Estados Unidos, nós então teríamos os princípios, que lá regem os princípios e os antecedentes de um fato. Lá eles vão buscar antecedentes em 1800 e pouco para trazer ao processo, não é? E às vezes até ganhar a ação. Os advogados que são os expertos no assunto. Mas a sua intervenção me permite abordar também um outro aspecto relevante na matéria licitatória. Que bom, são ótimo. Os princípios. Então. O princípio que nós sabemos, mesmo que haja alguma dificuldade de definir o que seja, no mínimo saberemos que é uma coisa importante. O princípio é importante para aquela matéria. Então, nós temos aqui, se porventura o espectador quiser vamos dizer, se familiarizar, basta ler o artigo 37, o cabeçalho do artigo 37 da Constituição Federal, e verá ali que a administração pública deve obedecer a vários princípios. O princípio da legalidade, da publicidade e assim por diante, inclusive da eficiência. E na eficiência, evidentemente, quando nós estamos falando de um processo licitatório, que vai gastar muitos recursos para fazer a melhor contratação, evidentemente nós temos, como eu digo, conhecer bem esse objeto, chamado licitação, para justamente poder permitir a melhor gestão da coisa pública e as últimas dos nossos próprios recursos. Só para ter mais um número que nos impressiona. Se o Poder Público Federal gastou em 2012 72 bilhões de reais, significa dizer que cada brasileiro cooperou com cerca de 370 reais, porque são 196 milhões, né? Faz agora. Então, imagine, só para financiamento das compras e contratação de serviços no plano federal. Metade do salário mínimo aí, né? Metade do salário mínimo, olha aí. Os números realmente são superlativos e a preocupação que eu sempre tive com a coisa pública justifica, então, eu ter dedicado, em regime de bastante intensidade, durante 3 anos, pesquisa, com o propósito de justamente trazer para a coletividade jurídica, ao lado de outros doutrinadores de reconhecida competência, o conhecimento científico, mas com aplicação prática do que seja a licitação no Brasil. Então quer dizer que, de fato, essas sanções administrativas inibem as condutas, não é? No tocante às normas licitatórias, não é? Segundo a sua... Na minha ótica, sim. Nós temos basicamente 4 sanções. Primeira, advertência. A advertência sempre se impõe porque é da razoabilidade. Você primeiro adverte para depois até cogitar uma punição. Então, a primeira é a advertência. A segunda é a multa, que a multa, evidentemente, com repercussão pecuniária, sempre traz
uma conduta mais preocupada, né, temente. A terceira já entra nas sanções graves, o que é? É durante determinado período, que pode ser 2 a 5, dependendo da modalidade de licitação, a pessoa então fica impedida de contratar com o poder público. Há uma discussão se fica impedida no plano federal, em todos os planos, ou somente naquele de onde veio a pena. Mas deixando de lado esses incômodos relativos, é um instrumento valioso para inibir condutas desconformes. E a mais grave de todas é a declaração de inidoneidade. Aquele se, enquanto persistir na condição de inidôneo, não pode contratar com o poder público. Então, esses 4 realmente estão bem dimensionados. Eu só, se pudesse sugerir algo, diria que a 8666 deveria apenas estabelecer mais marcos objetivos para dizer quando cabe uma e quando cabe outra. Claro. Às vezes há uma zona cinza de aplicação concreta, mas isso poderia perfeitamente ser superado através, inclusive, da aprovação do projeto de lei, que já disciplina esse aspecto especificamente. Falta vontade, né, na minha visão, falta concordo. vontade do Legislativo em aprumar de uma forma mais clara a Lei 8.666. Bem, vamos seguir adiante. Eu vou fazer uma pergunta agora a respeito de se há uma queixa generalizada no país que as obras e serviços de engenharia demoram para ser concluídos. Qual é a sua opinião a respeito? Essa demora excessiva para ser concluída. Eu coloquei aqui, na minha parte... Se está dentro dos princípios, Dos princípios, claro. É verdade, há uma queixa generalizada. A gente não pode dizer que as obras em si, em sentido estrito, estejam sendo demoradas, porque nós temos construtoras e empreiteiras de prestígio internacional. A competência, a velocidade, a expertise é induvidosa. Qual é o nosso problema? Primeiro, no meu sentir, às vezes uma indecisão política de se fazer algo que a demanda da realidade está a exigir. Então, estamos precisando de conjuntos habitacionais, mas não se realiza porque se prioriza, e até por vezes justificadamente, a realização da execução de uma escola de primeiro grau. Então são cortes, são recortes que o político faz e que devem ser respeitados, mas que já impactam, porque a demanda continua crescendo. Claro. E aí vem uma inquietação. Segundo aspecto que chama a minha atenção, e aí já é um fenômeno licitatório, muitas das vezes há uma deficiência do projeto. O projeto foi feito com pressa, o projeto está incompleto, o projeto não previu determinadas situações. Então, bipartindo. Nós temos o projeto básico e temos o projeto executivo. Esses 2 projetos são essenciais para que haja um desenvolvimento pleno e a velocidade da obra seja atingida. Terceiro, por vezes se realiza o início sem ter as autorizações devidas. Olha, todos aqui de São Paulo, sobretudo da Grande São Paulo, sabem do que eu estou falando se pensarem no Rodoanel. Os embaraços ambientais, compreensíveis, é verdade, fizeram com que o Rodoanel não atingisse a sua plenitude durante bons anos parado. Por quê? Porque havia uma objeção ambiental que não fora vencida antes de lançada a respectiva edificação ou construção. Então, o que nós temos alguns passos deveriam ser ajustados para que nós tenhamos sempre velocidade em resguardo ao princípio da eficiência que está na Constituição Federal. E diga uma coisa, professor, você quer fazer alguma pergunta? Então, só para encaixar nessa pergunta, isso, nesse conteúdo, doutor Márcio, como é que estão indo as PPPs, que são as parcerias público e privadas no Brasil? Está indo bem? Qual que é a sua opinião a respeito desse jeito e modo do governo trabalhar? No início havia, eu diria até um certo preconceito do poder público se aproximar de um parceiro privado para fazer determinados empreendimentos. Isso, vamos dizer, foi superado, sobretudo no instante em que os mega eventos vieram para o Brasil. A notícia de que viriam e a consulta do poder público ao seu caixa, vendo que não tinha recursos o suficiente e não tinha expertise, por vezes, também para fazer frente a isso, a PPP se impôs e hoje é uma solução absolutamente vitoriosa. Muito bem, eu tenho aqui uma pergunta, talvez até em seguimento a esse tema. Em 2011, o governo federal editou o RDC, ou seja, Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Esse regime diferenciado é uma solução? Irá substituir
a Lei 8.666/93, quais são, de fato, os aspectos inovadores que introduziu nas licitações? Olha, eu acho que o RDC ele foi uma solução emergencial. Por quê? Porque quando criou-se o problema, vamos dizer assim, de ter os mega-eventos, e quando se verificou alguns embaraços na própria lei de licitação, percebeu-se então que teria que dar vamos dizer, uma nova roupagem jurídica para que as coisas pudessem caminhar com maior velocidade. Mesmo porque o início da Copa do Mundo tem data e hora certa. Então tem que estar pronto. Não dá para ficar, né, nas soluções, às vezes, tropicais, no sentido, não, depois vamos fazer um aditamento, vamos fazer um adiamento. Não, vai ter hora e vai ter um lugar certo do seu início. Então, o que se passou foi produzido pelo Poder Executivo essa lei. E a toque de caixa, e inclusive se diz na linguagem jurídica, foi contrabandeada, porque foi colocada numa medida provisória que cuidava de outros assuntos. E foi aprovado um regime diferenciado de contratação, para justamente poder atender a esses eventos. O que vai acontecer na prática? Melhoras foram introduzidas no RDC, sem dúvida alguma. Agora, tem alguns aspectos que são extremamente polêmicos. Para ter uma pálida ideia, eu vou falar de um deles que me incomoda um pouco. O orçamento é sigiloso. Então, o poder público faz um orçamento, não revela a ninguém, não pode revelar, vai tomar medidas protetivas, evidentemente, para que isso ocorra. E aí o que acontece? Os proponentes vão fazer as suas propostas sem saber o valor orçado. Numa primeira abordagem, você pode dizer, olha, isso realmente é interessante, porque de repente eles vão entrar com o valor lá embaixo. E aí o poder público se torna vitorioso. Mas eu reconheço o meu receio de que informações detidas por poucos, vamos dizer, numa matéria tão delicada quanto licitação, possam ter uma utilização indevida. Então é um aspecto que me preocupa bastante envolvendo a coisa pública. Recentemente aí, apareceu na mídia aí, licitações aí que eram todas manipuladas, né? E que envolvem governos do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, também do Nordeste, do Norte do país. Isso apareceu na mídia esses dias, né? Naturalmente, dizendo que a possibilidade entrem com um número porque serão aprovados. Mais ou menos isso, que não é coisa minha, não é coisa nossa aqui, mas a mídia é que colocou isso recentemente na TV. Então nós vimos isso. E parece que tem um projeto de lei também, doutor Lercio, a respeito da corrupção em casos de licitações agora, que está tramitando. Eu não sei como é que está hoje lá. Já foi convertido em lei. Semana passada foi convertido em lei. É uma lei muito interessante porque ela se volta mais para pegar as pessoas jurídicas que participaram de licitação orquestrada, de cobertura, enfim, de métodos ilícitos, meios ilícitos, para que possam ter um êxito e vamos dizer, a proposta vitoriosa. Agora, a imprensa noticia, assim, formações de cartel aqui, articulação de preços ali, etc. Mas sempre há, vamos dizer, situações pontuais como essa. O que a gente precisa ter em mente, e até nas minhas considerações finais, é o seguinte: licitação é uma matéria que envolve crime lesa pátria. Você fazer má utilização dos recursos públicos, quando o país precisa de investimentos em vários segmentos sociais, evidentemente isso tem que ser coibido e com veemência. Há uma lei recente que contribui para que isso efetivamente se implemente. Agora, o que nós precisamos é ter velocidade nas sanções, limpando, depurando os players, aqueles que vão participar das contratações brasileiras. Incluindo também as autoridades constituídas. Sem dúvida. O governo federal. Sem dúvida. Porque o governo federal aí parece como santinho, desculpe, essa é a ideia que se tem por aí, eles são santos. Nada acontece com eles, mas a gente sabe que as coisas estão aí com uma força total. Bem, meu querido amigo
professor Dr. Márcio Pestana. Foi uma honra muito grande tê-lo aqui. Você já apresentou as suas considerações finais e eu fico muito contente por ter tido a oportunidade de levar você até a casa do espectador, do telespectador, para que ele, naturalmente, pense a respeito daquilo que nós conversamos aqui. Doutor Thomas, o senhor quer falar alguma coisa? É sempre uma honra estar aqui no programa Direito e Justiça em Foco, para contribuir também, doutor Lércio. Então, eu sou honrado a estar aqui para contribuir com essa presteza que o programa faz, que é a utilidade pública. Passar a informação correta para o telespectador. Claro. Muito obrigado. Eu agradeço muito a sua atenção, o tempo que você dispensou a nosso favor, porque é a nosso favor, eu digo nosso favor, meu, do Dr. Thomas e do telespectador. Respeito muito a sua posição como excelente professor, excelente jurista. Agradeço muito e quero me despedir de você com um aperto de mão. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado.